feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ouvendo além montanhas altaneiras, o teu poder e glórias proclamar. Então minha alma Deus maravilhoso, transforma nossas vidas. Ao revelar, que na cruz maldita, por teu amor, Jesus ali morreu. Jesus ali morreu. Ele livrou do jugo do pecado e a morte, as hostes infernais. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Só tu, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu.
eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Vamos cantar? Eu cantarei eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Eu cantarei eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu. Sabia que seu imóvel para Muito bom dia a todos, a nossa saudação cordial a todos vocês que já estão conosco nesta sala virtual para este momento de culto da comunidade evangélica luterana da Paz, bairro da Tijuca, Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Jonas Flor, com alegria saúdo a todos vocês, membros da nossa congregação, que nos acompanham todos os domingos neste horário, e hoje uma saudação muito especial a todos os pais. Um feliz e abençoado Dia dos Pais para todos que nesse momento aqui estão presentes. Nós hoje vamos cantar louvores a Deus, ao nosso Pai amado e bondoso, e agradecer pelos nossos pais, aqueles que nos geraram, aqueles que cuidaram de nós, aqueles que nos educaram e nos colocaram, introduziram no caminho da fé cristã. É muito motivo para estarmos juntos, reunidos neste culto. E queremos neste culto, nesse Dia dos Pais, refletir na palavra de Deus, no texto do Antigo Testamento, e termos como lema do nosso culto, o lema de nossas famílias: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Teremos muitos momentos de músicas, especialmente cantos de salmos por corais, a participação especial do nosso coral, do nosso grupo de louvor e das crianças também neste culto. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e que seja um momento de crescimento na fé e também na comunhão cristã. Vamos iniciar o nosso culto ouvindo o hino do Inário Luterano: Entoa, ó Grei remida, teus hinos a Jesus. Herança muito querida
estabelece a santa união de amor com todos os que adoram o verdadeiro Deus e seus delitos choram, rumando para os céus, transbordem de alegria, teus lábios a cantar. Mundo deste dia, a quem nos quer salvar. Unidos celebremos o autor da salvação, ó tua desprezemos a eterna redenção, por Cristo consumada na morte sobre a cruz, a vida fortunada, seu verbo nos conduz, transbordem de alegria, teus olhos a cantar, no mundo deste dia, ó quem nos quer salvar. Nós vamos agora invocar a Deus e todos podem acompanhar o texto na tela. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ao Deus triuno seja dada a glória por meio de Jesus Cristo. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Prezados irmãos e irmãs, confessar os pecados é mais do que um simples momento no culto. É aproximar-se de Deus, que nos atrai com a sua bondade e amor e que promete perdoar todos os nossos pecados. Confessar pecados é abrir o coração, colocando para fora tudo aquilo que pesa sobre nós. Nossas culpas, imperfeições, pecados, limitações e erros. Confessar os pecados é conhecer a Jesus e crer que Ele pagou pelos nossos pecados na cruz e na sua ressurreição conquistou perdão para todos os nossos pecados. A palavra de Deus diz que o sangue de Jesus nos limpa de todos os nossos pecados. Esta é a razão pelo qual Deus o convida a confessar os seus pecados, pois Ele é fiel e justo para perdoá-lo e purificá-lo de toda injustiça. Vamos fazer a confissão de pecados cantando. Ó meu Senhor, que grande dor me causa o meu pecado, que contra ti eu cometi, me vejo condenado. Recorro a ti, jamais aqui por mim serei remido. Aceita-me, pois eis que vim a ti arrependido. O meu Jesus morreu na cruz por mim e meu pecado. Por isso sei que não serei por Ele rejeitado. Deus por amor abrandador me guarda com carinho, dá força e luz na minha cruz, me guia em bom caminho.
Quando confessamos os nossos pecados a Deus, sempre é bom nós sermos lembrados daquela promessa da palavra de Deus, de que se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, diante desta confissão de pecados que todos fizeram diante de Deus, confiando no perdão que temos em Jesus Cristo e desejando o firme propósito, tendo o firme propósito de corrigir a sua vida cristã com a ajuda de Deus Espírito Santo, eu, como ministro da palavra, anuncio a cada um de vocês a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os pecados de vocês. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Como sempre fazemos em nossos cultos, perdoados de nossos pecados, nós louvamos a Deus com salmos. O salmo que nós vamos hoje ouvir, ele será cantado, é o Salmo 91, e será cantado pelo Coral da Cruz de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Vamos então ouvir o canto do Salmo 91. Responda, povo de Israel, se o Deus eterno não estivesse ao nosso lado, que teria acontecido? Responda, povo de Israel, se o Deus eterno não estivesse ao nosso lado. Se o Deus eterno não estivesse ao nosso lado, quando os nossos inimigos nos atacaram, eles nos teriam engolido vivos, pois furiosos se voltaram Responda, povo de Israel, se o Deus eterno não estivesse ao nosso lado, que teria acontecido? Responda, povo de Israel, se o Deus eterno não estivesse ao nosso lado. As águas nos teriam levado para bem longe, e a enchente nos teria coberto. Então teríamos morrido, afogados na Responda, povo de Israel, se o Deus eterno não estivesse ao nosso lado, que teria acontecido? Responda, povo de Israel, se o Deus eterno não estivesse ao nosso lado. Vamos agradecer ao Eterno, que não deixou que os nossos inimigos nos destruíssem. Suas armadilhas quebrou, estamos livres.
Responda, povo de Israel, se o Deus eterno não estivesse ao nosso lado, que teria acontecido? Responda, povo de Israel, se o Deus eterno não estivesse ao nosso lado. Nós vamos render glórias a Deus e orar. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. Senhor Deus, bondoso Pai Celeste, damos-te graças e louvor por esta oportunidade de culto e de nós nos colocarmos na Tua presença, mesmo de forma virtual. Chegamos aqui para render a Ti honra, glória e louvor por todas as bênçãos e misericórdias que Tens derramado sobre nossas vidas. Aceita, Senhor, os nossos sacrifícios de louvor, os salmos que cantamos, as orações que nós dirigimos a Ti. E derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, para que agora, pelo ouvir da Tua Santa Palavra, nós sejamos fortalecidos na fé e encorajados a Te servirmos, cada um de nós, pais e nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Convido vocês a nós agora ouvirmos as leituras bíblicas deste culto, que são as leituras indicadas para este 11º domingo após Pentecostes, e são leituras que também são dirigidas a todos os pais, as mães e a toda a família. A leitura do Antigo Testamento está registrada no livro de Josué, capítulo 24, versículos 14 a 24. O versículo 15 desse texto será o versículo base para a mensagem deste culto, é o lema deste culto: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então vamos ouvir Josué 24, 14 a 24. Josué terminou dizendo: portanto, agora temam a Deus o Senhor, sejam seus servos sinceros e fiéis, esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito e sirvam o Senhor. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. O povo respondeu: nunca poderíamos pensar em abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o Senhor nosso Deus quem tirou a nós e aos nossos pais da escravidão na terra do Egito. E vimos as grandes coisas que Ele fez. Ele nos guardou pelos caminhos por onde andamos e no meio dos países por onde passamos. Conforme íamos avançando, o Senhor ia expulsando todos aqueles povos e até os amorreus que moravam nesta terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vocês não podem servir o Senhor, pois Ele é Deus santo e não tolera aqueles que adoram outros deuses. Ele não perdoará os pecados e as maldades de vocês. Se abandonarem a Deus, o Senhor, e adorarem deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Ele os destruirá, embora antes tenha sido bom para vocês. O povo respondeu: que isso não aconteça. O que nós queremos é servir a Deus, o Senhor. Então Josué disse: vocês mesmos são testemunhas de que escolheram servir o Senhor. Eles responderam: sim, somos testemunhas. E Josué continuou: então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e prometam que serão fiéis ao Senhor, o Deus de Israel. O povo disse a Josué: serviremos o Senhor nosso Deus e obedeceremos aos seus mandamentos. Até aqui a leitura do Antigo Testamento.
Agora nós vamos ouvir o canto do nosso Coral da Paz, cantando o hino Asas d'Alva, que está baseado no Salmo 139. Vamos ouvir então o nosso coral. deste domingo, epístola que está registrada na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, iniciando no capítulo 4, versículos 31 e 32 e os versículos 1 e 2 do capítulo 5. É um texto muito curto, mas é um texto que traz conselhos para a família cristã, para que no lar cristão haja compaixão, haja bondade e haja perdão também. Nós vamos ouvir essa leitura que será feita pelo Henrique Camargo, que é o pai mais recente da nossa congregação. Vamos ouvir.
Leitura de Efésios, capítulo 4, versículos 31 e 32, capítulo 5, versículos 1 a 2, aonde lemos. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos um para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Muito obrigado, Henrique. Nós vamos agora ouvir então a leitura do Santo Evangelho deste domingo, João, capítulo 6, versículos 35 a 51. Vocês podem acompanhar o texto na tela. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito: Eu sou o pão que desceu do céu, e diziam: Esse não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz: desci do céu? Jesus respondeu: Não fique murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Este já viu o Pai. Em verdade, lhes digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Até aqui, a leitura do Santo Evangelho. Nós vamos agora fazer a confissão da nossa fé cristã nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Agora eu gostaria que tanto os pais, como as mães, como os filhos, se colocassem no lugar dos cantores que nós vamos ouvir agora cantando. E que vocês pudessem usar as palavras desta música como uma confissão de fé, como uma oração e como um convite que cada família cristã faz: vem, Senhor Jesus. Maranata é a música que nós vamos agora ouvir, cantada pelo grupo de louvor da Celpaz, da Congregação Cristo Redentor de Copacabana e amigos. Maranata.
confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo sejam com todos nós, agora e sempre. Amém. Neste dia festivo dos Pais, quero convidar todos vocês para meditarmos na Palavra de Deus, no texto do Antigo Testamento, que há pouco foi lido, capítulo 24 de Josué, e o destaque é o versículo 15. Eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. Que Deus abençoe essas palavras e também a nossa meditação nesse momento. Amém. Existe um ditado conhecido que diz assim: é melhor viver num casebre ou num barraco
com um altar a Deus do que num palácio sem Ele. Muitas pessoas não concordam com esse ditado, outras são completamente indiferentes. Mas aí é que está o problema. O problema é que muitas pessoas e muitas famílias e muitos pais preferem viver em palácios sem Deus do que viver num barraco, mas onde haja um altar ao Deus triuno. E é exatamente por isso que nós vivemos tempos de crise. Eu não estou me referindo a uma crise social, crise econômica, mas eu me refiro à crise espiritual, uma crise moral, uma crise educacional. Josué, ele viveu num tempo de crise espiritual e moral. Ele viu-se diante da necessidade de ter que tomar uma decisão importante, tanto ele como também o povo de Israel. E aí então Josué pergunta para aqueles que estavam à sua frente: afinal, o que é que vocês querem? Vocês querem adorar aos deuses de nossos antepassados? Ou vocês querem adorar aos deuses dos povos pagãos de Canaã? Vocês precisam decidir. Eu e a minha família, diz Josué, nós já decidimos. Eu e minha família serviremos a Deus, o Senhor. A linguagem mais conhecida de todos nós, ela diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é provável que muitos de vocês até tenham uma pequena plaqueta na porta da sua casa, onde está escrito: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pois eu proponho como lema deste culto e lema desse Dia dos Pais, e não apenas lema para os pais, mas para as mães, e lema para as nossas famílias, exatamente esse: eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. Quero dividir essa mensagem em 3 pequenas partes. Quero fazer aqui 3 perguntas ao nosso texto e encontrar no texto a resposta a essas perguntas. A primeira pergunta que faço é esta: por que eu afirmo, eu e a minha família serviremos ao Senhor? A resposta está muito clara no nosso texto: porque Ele, o nosso Deus, fez grandes coisas por nós. Esta foi a resposta do povo ao desafio de Josué. Eles disseram: nós vimos as grandes coisas que Ele fez, Ele nos guardou pelos caminhos por onde andamos. Esta, meus irmãos e minhas irmãs, é uma confissão, é uma decisão que é feita e que tem como base não um mero sentimento de dependência, não por um temor de castigo ou de punição de Deus, mas dizer: eu e a minha família serviremos ao Senhor, é uma confissão que está baseada na lembrança de muitos atos salvíficos e misericordiosos de Deus. É uma confissão que está baseada numa fé que está ancorada firmemente na ação de Deus na história. Aquele povo de repente se lembra dessas grandes coisas que Deus tinha feito. O que Deus tinha feito? Deus tinha os libertado da escravidão do Egito. Deus tinha protegido o povo ao longo de 40 anos de caminhada pelo deserto, e agora Deus tinha proporcionado uma porção de terra em Canaã, aquela terra onde manava e havia leite e mel. Nós, os pais, as mães e toda a família, nós também estamos sendo convidados hoje a dizer: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Por quê? Porque Ele, o nosso Deus, Ele tem feito grandes coisas por nós. Eu até desafio cada um de vocês a pegar um papel e uma caneta para fazer uma lista das coisas que Deus tem feito para cada um de nós. Eu até diria que seria preciso nós tirarmos
alguns dias de licença do trabalho para podermos executar essa tarefa, porque a lista é grande. O que Deus tem feito por nós? Ele nos criou, Ele nos sustenta, Ele nos guarda, Ele nos protege. Foi Ele quem nos salvou em Jesus Cristo, com a morte do Filho de Deus na cruz. Foi Ele quem nos chamou para sermos filhos dEle e para sermos herdeiros da vida eterna. Todas essas bênçãos e todas essas coisas Deus fez por você, pai, por você, mãe, por você, filho, pelas nossas famílias. Então a conclusão é muito clara: eu e a minha família serviremos ao Senhor porque nós vimos as grandes coisas que Ele fez e que continua fazendo nas nossas vidas. A segunda pergunta que nós fazemos ao texto, a primeira foi o porquê, a segunda pergunta é como? Como eu e a minha família podemos servir ao Senhor? O texto responde: com integridade e com fidelidade, ou seja, com um coração puro, íntegro e fiel. Nós aprendemos da palavra de Deus que impureza e infidelidade nos afastam da comunhão com Deus e nos afastam do servir a Deus. Por outro lado, um coração puro, íntegro e fiel, que são dados pelo Espírito Santo, nos empurram para o servir a Deus. O povo de Israel foi um povo privilegiado, foi o povo escolhido para desempenhar um papel importante no plano de Deus de salvação do mundo. Mas aquelas pessoas se tornaram vulneráveis. Eles se esqueceram dos benefícios recebidos e voltaram seus corações para deuses falsos. E quais foram as consequências? Incredulidade, imoralidade, negligência, afastamento de Deus e do serviço a Ele. Eu, você como pai, você mãe e você filho também, todos nós muitas vezes também somos vulneráveis. Também nós, em alguns momentos, nos esquecemos dos benefícios das coisas que Deus tem feito para nós. Nós, a todo momento, estamos cercados pela pagelança de deuses, as superstições, as inversões dos valores, o relativismo, o apego ao dinheiro, o apego aos bens, as atrações do mundo. E também na nossa vida nós nos defrontamos com uma triste realidade: nós não temos tempo, muitas vezes, para Deus. E então a palavra de Deus nos coloca diante da pergunta, a mesma pergunta que Josué fez ao povo de Israel: decidam hoje a quem vocês vão servir. Mas diante desta pergunta, meus irmãos e irmãs, Deus não nos coloca ou não nos joga contra a parede, como se Ele dissesse para nós: se você não quiser, se você não puder me seguir, então caia fora. Não, Deus não nos coloca contra a parede. Ele diz: eu posso, eu quero resolver, eu quero ajudá-lo. E é então que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, nos limpa os corações. E isso nós aprendemos na palavra de Deus, isso nós recebemos no sacramento da Santa Ceia, quando o Espírito Santo nos transforma e nos capacita. Por isso nós podemos dizer: bem-aventurados aqueles que não se esquecem do que o Senhor tem feito. Bem-aventurados os que têm um coração puro, íntegro e fiel. Bem-aventurados são aqueles que podem dizer com alegria: eu e a minha família serviremos ao Senhor. E então eu queria fazer uma última pergunta. A primeira foi o porquê, a segunda foi o como. A terceira pergunta para o nosso texto é esta: o que significa, na verdade, na prática, eu dizer: eu e a minha família serviremos ao Senhor?
O versículo 14 do nosso texto, ele parece indicar que servir ao Senhor é o equivalente a temer ao Senhor. Servir ao Senhor, temer ao Senhor. E quando nós vamos pesquisar a respeito do temer ao Senhor, o temer está ligado a prestar culto, a adorar. Então significa que o servir, que é temer, que é adorar, que é prestar culto, tem a ver com toda a nossa vida de culto a Deus. Não apenas o culto que nós realizamos na igreja, no domingo, no templo, mas todo o nosso viver. Significa integridade, significa fidelidade. Quando o texto diz eu e a minha casa, ou quando nós afirmamos eu e a minha família serviremos ao Senhor, a minha família, a minha casa, não é apenas o ambiente onde eu moro, onde eu habito, entre quatro paredes, mas também estamos nos referindo ao meu trabalho ou à igreja. Eu e a minha família serviremos ao Senhor tem uma abrangência muito grande de culto em todos os momentos e aspectos da vida cristã. E é exatamente aí, então, que os membros da família, que honram ao Senhor, que temem ao Senhor, que querem servir ao Senhor, podem viver então uma vida de harmonia. Podem também viver uma vida de unidade de fé, mesmo que talvez os cônjuges ou os membros da família não façam parte da mesma denominação religiosa, mesmo que eles não pertençam ao mesmo partido político, ou mesmo que não sejam torcedores do mesmo clube, torçam para clubes diferentes, eles podem estar juntos, podem viver vida harmônica, porque lar é onde há um altar erguido. Lar é ali onde se adora, se canta, se ora e se medita na palavra de Deus. É por isso, queridos pais, mães e filhos, fica clara então a função dos pais na educação dos seus filhos. Não se educa e não se prepara cordeirinhos de Jesus apenas na escola dominical na igreja. Não se faz um cristão só quando nós vamos aos cultos nos domingos. Os cristãos, os filhos, são educados para a eternidade quando eles são forjados e moldados num lar. É por isso que nós queremos hoje guardar no coração essas palavras do nosso lema e da decisão que o Espírito Santo nos leva a fazer. Eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. E eu concluo esta reflexão com as palavras e com a oração de um hino do Inário Luterano, que diz assim: Senhor, concede aos nossos lares que tenham pais e mães cristãos, com vidas dignas, exemplares, que juntem sempre as suas mãos, orando pelo bem dos seus e os confiando a Ti, ó Deus. Amém. Muito bem, agora eu quero convidar uma turma muito legal para participar de nosso culto. Nós temos agora uma homenagem que as nossas crianças fazem aos pais, mas é um momento em que as crianças estão junto com os seus pais, estão no colo dos seus pais e querem cantar louvores a Deus também pelos pais que as criaram. Vamos ouvir então, ver agora a homenagem das crianças da Celpaz. Vai, te levar sempre aqui no meu coração.
você, parecido com você, parecido com você. És meu amigão. Pai, 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 te levo sempre aqui no meu coração. Pai, 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 és meu exemplo, és meu amigão. Pai, 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 te levo sempre aqui no meu coração. Te levo sempre aqui no meu coração. Te levo sempre aqui no meu coração. Meu pai. Que bonito, as crianças homenageando aos seus pais, abraçadas com os pais, cantando. São as famílias da nossa congregação por quem nós oramos e desejamos que possam continuar sempre fiéis a Deus, o Senhor, e os pais educando também essas crianças no caminho do Senhor. Esse é o nosso momento de oração e nós queremos nesta oração, além de orar por todos os pais, também lembrar os aniversariantes desta semana. Nós tivemos o aniversário nesta semana do Otávio e do William Silva, os irmãos. Também tivemos na sexta-feira o aniversário do Samuel Cortines. E vamos ter agora, nesta semana, na próxima sexta-feira, o aniversário da Clara Scheidt e também do Pedro Scheffer. Também nós queremos incluir na nossa oração pessoas que estão precisando muito da ajuda e da mão poderosa de Deus. Nós oramos em favor da senhora Joana Dark. Ela é sogra do nosso irmão Gabriel Silva, está internada com Covid e o seu estado é gravíssimo. E nós então a entregamos nas mãos de Deus e que Deus possa operar o milagre de curá-la. Também queremos continuar orando pela senhora Cássia Albuquerque, que é uma amiga do nosso irmão Sérgio Presgrave, foi diagnosticada com câncer e que também Deus abençoe o tratamento da dona Cássia. Oramos também pela senhora Ereni, é um pedido que o Lucas Aguiar faz. A dona Ereni é mãe de uma professora do Lucas, a Luísa Teles, também a entregamos a Deus em oração. E oramos também pelo nosso irmão Bruno Rubi, que continua lentamente se recuperando do AVC, já fazem 3 meses, ainda não está plenamente recuperado, que Deus cuide dele e o abençoe. E eu também, quando nós aqui agora incluímos os pais na nossa oração, eu quero aproveitar e mandar uma saudação especial para o meu pai, pastor Davi Flor, que nesse momento acompanha esse culto ao lado da minha irmã, a Carmen, do meu cunhado, o Elemar, lá em Linhares, no Espírito Santo. Um abraço muito especial, carinhoso para você, meu pai, por quem eu agradeço a Deus por existir. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai Celeste, nós queremos dar graças a Ti, porque Tu és o nosso Pai, e nós somos os Teus filhos, e temos esse privilégio de convivência e podermos falar contigo com toda a confiança, na certeza de que Tu nos ouves e atendes às nossas orações. Nós queremos neste momento, ó Pai, Te louvar e Te agradecer pelos nossos pais. Senhor, é difícil cumprir a responsabilidade como pais de educar os filhos no teu caminho. É difícil também para os filhos fazerem a tua vontade em relação aos pais. O mundo está cheio de oportunidades que aos olhos deles são mais atraentes, mas os levam à perdição. Senhor, dá-nos forças para viver sob tua vontade, em paz contigo e em família. Nós também pedimos-te, ó Pai, ensina sempre a Tua palavra na família, pois só ela pode apontar o caminho para o céu. Que os pais saibam dar um exemplo de fidelidade à palavra aos seus filhos, para que estes, desde a infância, aprendam as sagradas letras,
pois só elas podem torná-los sábios para a salvação. Concede que maridos e esposas se amem mutuamente, submetam-se uns aos outros e compreendam as necessidades uns dos outros. Nós também, nesse Dia dos Pais, pedimos pelas escolas, para que elas sejam formadoras de cidadãos honestos, competentes e responsáveis pela sociedade. Livra as escolas do assédio daqueles que querem promover violência, imoralidade ou até disseminação de drogas. Ajuda para que sempre reconheçamos a tua autoridade naqueles que colocaste acima de nós, os pais na família, os professores na escola e o governo no país. Queremos te agradecer, ó Pai, por aqueles que nesses dias próximos estão completando mais um ano de vida. Obrigado pelas tuas bênçãos e que as tuas misericórdias se renovem na vida de todos os dias. Oramos por aqueles que estão enfermos. Nós entregamos nas tuas mãos a dona Joana Dark, a senhora Cássia Albuquerque, a senhora Ereni, para que tu possas cuidar delas em momento de aflição, em momento de enfermidade, concedendo a elas os recursos da medicina, o tratamento adequado e cura e vida, conforme a tua boa e misericordiosa vontade. Obrigado, Senhor, por estares cuidando e abençoando do nosso irmão Bruno Rubi na sua recuperação, para que ela possa ser plena e completa, assim como te apraz. Pedimos, Senhor, que continues a consolar aqueles que choram a perda de pessoas queridas, que tu possas proporcionar vacina para toda a população do nosso país, para que todos estejam imunizados, para voltarem a uma vida normal e para que nós, como igreja, também possamos voltar às nossas atividades normais. Abençoa a nossa congregação, as nossas missões, os nossos pastores, todos os nossos congregados e toda a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, na sua tarefa de anunciar Cristo para todos. Tudo isso, Senhor, entregamos nas tuas mãos, pedindo e agradecendo em nome de Jesus. Amém. Em conjunto nós vamos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso culto. Quero agradecer muito a todos vocês pela companhia ao longo desse culto, pela sua participação. Eu peço desculpas àqueles que tenham feito pedidos para serem incluídos na oração. Nós vamos anotar todos eles e vamos incluí-los na oração do nosso devocional de quinta-feira à noite, às 7h30. Os seus pedidos e agradecimentos serão também incluídos. Mais uma vez, parabéns aos pais, feliz Dia dos Pais, para os pais, para toda a família. Aproveitem bem o domingo de hoje para estarem juntos, para celebrarem não só a data do Dia dos Pais, mas celebrarem a vida em família. Quero convidar vocês para as atividades online que nós vamos ter ao longo dessa semana. Vocês podem acompanhar aí na tela algumas atividades que vamos ter. Na próxima quarta-feira, às 19h30, o estudo bíblico na página da Missão de São Gonçalo, dirigido pelo nosso estagiário, o Matheus Silk. Na quinta-feira, já citei, quinta-feira, 19h30, o nosso
devocional. E no final de semana, atenção, os membros da congregação, no próximo final de semana o culto presencial será no sábado às 16 horas e no domingo o culto online ao vivo às 10 horas da manhã. Então essa é a nossa atividade do próximo final de semana. Eu quero agradecer ao Henrique Camargo, que me auxiliou hoje na transmissão desse culto, agradecer ao Mateus pelos slides, agradecer, enfim, por todos aqueles que a cada final de semana, a cada dia têm colaborado para que a nossa congregação possa realizar também as suas atividades online. Um bom domingo a todos. Nós vamos agora encerrar o culto ouvindo a música A Bênção da Irlanda, que é uma oração que nós fazemos em favor de todos os pais, em favor de toda a família. E assim que terminar o hino A Bênção da Irlanda, as crianças terão a sua escolinha dominical especial do Dia dos Pais. Fica o convite a todos, um bom domingo a todos vocês, Deus os guarde e os proteja. Estrada, conduzirmos juntos, com o vento sempre a teu favor, tendo garoa sobre os verdes campos, ou brilhando o sol com seu calor. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Firme subindo pelo trilho certo, sem perder o rumo para os céus, agradecendo, abençoando, sentirás que somos filhos seus. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Seus anjos te acompanharão. Tenha descanso e o pão de cada dia, isso nunca venha te faltar. E quando a morte vier ao teu encontro, o inimigo não te possa achar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Vamos em paz até que um novo dia
te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Oi pessoal, que dia especial, o Dia dos Pais. Você já deu um abraço apertado no seu pai? Ele gosta muito da gente, né? Sabe quem gosta da gente também? Vou contar com a música. Solta o som. Por isso eu canto com alegria, pra dizer que eu gosto de você. Por isso eu canto com alegria, pra dizer que eu gosto de você. Deus gosta de você, e eu vou dizer porque você é especial. Não existe alguém igual. Deus gosta de você, e eu vou dizer porque você é especial. Não existe alguém igual. Por isso eu canto com alegria, pra dizer que Deus gosta de você. Por isso eu canto com alegria, pra dizer que Deus gosta de você. Eu gosto de você, e eu vou dizer porque você é especial. Não existe alguém igual. Eu gosto de você, e eu vou dizer porque você é especial. Não existe alguém igual. Por isso eu canto com alegria, pra dizer que eu gosto de você. Por isso eu canto com alegria, pra dizer que eu gosto de você. Gosto de você, gosto de você, gosto de você, gosto de você. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Contente estou sorrindo, é bom. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra ti, Deus é bom pra ti. Contente estou sorrindo, é bom. Deus é bom pra ti. Deus é bom pra nós, Deus é bom pra nós. Contente estou sorrindo, é bom. Deus é bom pra nós. Oi, amiguinhas e amiguinhos. Agora nós vamos fazer uma oração. Eu vou começar e a Emília vai terminar. Nós vamos juntar as nossas mãozinhas e fechar os nossos olhinhos. Querido Deus, bondoso e misericordioso Pai, como é bom podermos estar aqui reunidos. Muito obrigada por tua proteção e por todas as tuas bênçãos. Te pedimos, Senhor, que cuides dos doentes, que consoles os que sofrem, os que perderam alguém em sua família ou entre seus amigos. Te pedimos, Senhor, que nos ajudes a enfrentar todos os nossos medos e que fortaleças a nossa fé.
Te pedimos também perdão pelos nossos pecados. Papai do céu, abençoa nossos vovôs e nossos papais. Amém. O nosso versículo para a aula de hoje está no livro de Marcos, no capítulo 5, no versículo 36, e diz o seguinte: não tenha medo, tenha fé. Agora vamos tentar, sim, algumas palavrinhas para a gente memorizar. Não tenha medo, tenha fé. Agora tudo junto? Vamos lá novamente? Todos juntos? Não tenha medo, tenha fé. Marcos 5, 36. Agora vocês vão ouvir uma historinha contada pela tia Esther. Tchau, pessoal. Até a próxima. Bom dia, crianças. Tudo bem? Como hoje é o Dia dos Pais, nós vamos ouvir a história bíblica de um pai. E escolhemos o Jairo. Jairo foi um pai amoroso, um pai presente, um pai que buscou Jesus no momento de sofrimento, um pai que soube esperar e um pai que confiou em Jesus. Vamos ouvir a história do Jairo? Jesus estava numa praia em meio a uma multidão. De repente, um homem muito importante chamado Jairo chegou até ele e de joelhos pediu: minha filha está morrendo. Venha comigo, coloque as mãos sobre ela para que ela seja salva e viva. E Jesus foi com Jairo. Ao se dirigir para a casa de Jairo, aquela grande multidão seguiu Jesus, apertando-o de todos os lados. Entre a multidão, havia uma mulher que sofria de um sangramento há 12 anos. Gastou muito dinheiro fazendo tratamento médico, mas em vez de melhorar, só piorava a sua saúde. Como essa mulher ouviu falar de Jesus e seus milagres, ela chegou no meio da multidão e tocou na roupa de Jesus. Ela pensava: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E assim aconteceu. O sangramento parou. Ela ficou curada. Com isso, Jesus parou para conversar com a mulher e Jairo teve que esperar mais um pouco. Que angústia! Mas Jairo esperou. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, vieram os empregados da casa de Jairo dizendo que a filha dele tinha morrido e que ele não precisava mais incomodar Jesus. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. E Jairo confiou. Então Jesus foi para a casa de Jairo, levando com ele somente os discípulos Pedro, Tiago e João. Na casa de Jairo todos choravam, mas Jesus tentou acalmá-los, dizendo que a menina apenas dormia. Todos riram dele, pois sabiam que a menina estava morta. Jesus pediu que todos saíssem, ficando apenas o pai, a mãe e os discípulos Pedro, Tiago e João. Então Jesus segurou a mão da menina e disse: menina, eu te mando, levanta-te. Logo a menina se levantou e começou a andar. Todos ficaram admirados e felizes, e Jesus mandou que dessem comida à menina. O que podemos aprender com essa história? Aprendemos que um bom pai cuida dos seus filhos com amor, entrega a vida dos seus filhos a Jesus, espera e confia em Jesus. Aprendemos também como Deus ama os pais e os filhos. Ele sabe a melhor hora e a melhor maneira de nos atender. Ele ajuda todas as pessoas em todas as situações por seu amor e graça. E aprendemos ainda que Jesus é Deus e o seu poder é muito grande. Ele curou uma pessoa e ressuscitou outra. Sejam bons filhos e deem um grande abraço no papai. Agora nós vamos ver a homenagem que vocês fizeram para os pais
e depois teremos atividade com a tia Jéssica. Beijinhos, fiquem com Jesus. Oi, crianças! Como vocês estão? Espero que o dia de vocês esteja sendo um dia bem legal. E vocês já deram parabéns para os papais de vocês hoje? Não? Então corre lá e dá um parabéns e um abraço bem apertado neles, tá bom? Porque hoje é o dia dos pais. E vamos presentear o nosso papai com um cartão bem bonito que nós vamos fazer. Ó, quando a gente abre ele tem um coração bem legal dentro e o nosso versículo de hoje. Tá legal? Vamos fazer? Nós vamos fazer o nosso cartão com a Sofia, tá legal? Vamos lá? Aqui nós temos o nosso cartãozinho, a nossa cartolina marrom, que escolhemos essa cor, mas vocês podem escolher a cor que vocês preferirem, tá? E já recortamos no tamanho que nós vamos querer o cartão. Nós temos a cartolina vermelha. No nosso caso, a gente pegou um EVA. Estávamos sem a cartolina, então pegamos o EVA fininho, que funciona do mesmo jeito, que é para cortar o nosso coração. Vou demonstrar para vocês como é que a gente recorta. Dobrei no meio, dobro ele no meio e recorto como se fosse a metade de um coração. Ficou um coraçãozinho pra gente colar dentro do nosso cartão. Para colar o nosso coração aqui dentro, nós temos que deixar ele bem dobrado, tá? Marca bem o coração. Vai pegar os dois papeizinhos e colar um de cada lado do coração. Um de cada lado, tá? Eu vou dobrar ele pra dentro do coração e vou colar aqui no meio do nosso cartãozinho. Vou centralizar bem no meio. Daí quando eu for dobrar o cartãozinho,
ele dobra para frente. E aí vocês podem enfeitar da forma como vocês preferirem. Aqui nós cortamos um outro coração vazado, escrevemos o Pai dentro, tá? Escrevemos o nosso versículo também dentro do cartãozinho e depois a Sofia ela vai enfeitar para dar pro pai dela. Vai enfeitar com várias canetas coloridas, vai botar mais coraçãozinho e vocês veem o que vocês preferem, tá legal? Agora nós vamos fazer uma oração com a Sofia, tá bom? Vamos cantar a nossa musiquinha da oração? Agora vou orar, pedir e agradecer. Deus ouve, silêncio vou fazer. Senhor, obrigada por esse dia tão maravilhoso que é o Dia dos Pais. Obrigada pela vida do meu pai, pela vida do pastor Jonas, pela vida do tio Guilherme e por todos os pais do mundo. Obrigada por nosso alimento e faça que nunca falte alimento em nossa mesa. Obrigada por nosso lar, por estar sempre conosco e por esse dia de vida. Obrigada por nossa escolinha virtual e abençoe para que possamos voltar logo para a igreja. Livra-nos de todo mal. É isso que pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Beijo!